Boa tarde. Muito bem-vindos todos. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Emanuelide, sócia e diretora responsável pela área de Wealth Management aqui da Galápagos. E dando sequência aos eventos que nós fazemos, trazendo informações e conteúdo para os nossos clientes e amigos, né? Hoje temos esta dupla de advogados aqui. Primeiramente, eu vou falar da Érica, que é nossa sócia, Érica Constantino. É nossa sócia responsável pela área de Wealth Planning, e ela vai fazer um debate aqui com o Luiz Kignel, que é o nosso amigo advogado querido de muitos anos, que já fizemos, inclusive, vários planejamentos sucessórios com ele ao longo de muitos anos, e a gente vai falar sobre direito de família e sucessões, mudanças e questões práticas. Tem muita coisa acontecendo, muitas dúvidas que estão surgindo pela reforma tributária que vem pela frente, e as pessoas têm se sentido inseguras em relação ao que vem pela frente. Então, eles vão falar um pouco disto, um pouco das questões sucessórias. Vamos abrir para perguntas e respostas. Sintam-se à vontade, não somos um grupo tão grande assim, sintam-se à vontade de perguntarem. Isso vai levar 1 hora aproximadamente de apresentação e perguntas e respostas, e depois nós teremos um coquetel aonde, no foyer onde estávamos, onde seria bacana vocês, inclusive, poderem interagir com Érica e com o Dr. Luiz King. Tá bom? Muito obrigada. Vou passar para eles. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, super obrigada pela presença do Luiz Kignel, esse super especialista em direito de família. A ideia aqui nossa hoje é, enfim, obviamente, que ele divida esse conhecimento vasto que ele tem na área e a gente possa tirar dúvidas, né, e casos práticos, que a gente possa interagir. Eu acho que essa é uma apresentação dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo da apresentação, pode, por favor, levantar o dedo, porque, como está sendo gravado, a gente leva o microfone até vocês para que vocês possam fazer a pergunta e a gente vai ter o maior prazer, né, de responder. Então, eu acho que a ideia é que a gente já possa começar, porque o assunto é muito amplo e a gente vai tentar cobrir da melhor forma possível, nesse tempo que a gente tem aqui. Ok. Pessoal, boa noite para todos. Obrigado pela presença, obrigado pela Galápagos, pelo convite. Já estive aqui algumas vezes falando, atendendo clientes da Galápagos, e nosso trabalho é um trabalho complementar de cuidar das famílias, porta de casa para dentro, né? Das suas relações pessoais, familiares e os reflexos que isso gera para todos nós. Hoje é um bate-papo, então quem quiser perguntar, levanta a mão, a gente passa o microfone, a gente faz alguns slides para vocês poderem entender os desafios, né, da sucessão e como é que isso acontece hoje em dia. A gente ainda fala em novo Código Civil, mas ele foi de 2003 alterado, já tem projeto para alterar de novo, a gente usa o termo novo Código Civil, ele já está em alteração, né? Então, espero que a gente possa hoje tirar alguns esclarecimentos, tá bom? Estou com alguns colegas meus de profissão, a Renata, minha querida amiga, que pedi para ela não me corrigir se eu errar alguma coisa. Eu gosto muito dela profissionalmente, excelente colega, né? E que a gente possa bater papo, a gente possa tirar dúvidas com vocês, tá bom? Bom, a ideia hoje, para a gente abrir um pouco aqui o bate-papo, é a gente falar um pouco sobre novas famílias, né? Quer dizer, o que significam essas novas famílias, né? Na verdade, havia um conceito tradicional entre nós de que família tinha um princípio, que era da consanguinidade. Nossos filhos só poderiam ser aqueles consanguíneos a nós. Não há outra forma de você ter filhos. Essa era a regra que por muito tempo vigorou, né? E você tinha uma outra característica. O casamento era indissolúvel, heterossexual e monogâmico. Eu até acho que ainda é maioria, mas não é mais único, não é mais privilégio. Nós temos outras relações de família que a gente tem que entender o que a gente pode gostar ou não gostar, mas que nem por isso deixa de existir. E nós precisamos, então, como cidadãos, conhecer as formas de família, entender o que elas representam, porque, efetivamente,
podem se incorporar às nossas famílias esses novos formatos. Quem é mais antigo do meu tempo, né? Mais antigo, né? Então vai lembrar que até 77 você tinha o casamento, ele era indissolúvel, você tinha só o desquite. Hoje, fala para um jovem estudante de direito ou para os nossos filhos que não podia divorciar. Eles nem entendem do que você está falando. Mas até 77, você tinha o desquite, que significava colocar à margem da sociedade, especialmente as mulheres, né? Porque os homens tinham aquela situação ainda machista, né? Uma cultura já ultrapassada, assim esperamos que seja assim, e, portanto, as desquitadas e os desquitados não podiam novamente se casar. Se juntavam à margem da lei, e surgiam então as concubinas, né? As teudas e manteudas, porque eram as relações que não eram protegidas pelo direito, não eram protegidas pela lei. Isso era muito grave. Até que o senador Nelson Carneiro, pela lei 6.515 de 77, 16 de dezembro de 77, passou o divórcio. Para quem é daquele tempo, vai lembrar que parece que o Brasil ia cair, porque se defendia aquele pessoal mais retrógrado, mais conservador, que a família era a base da sociedade. Ainda acho que é. Mas acontece que se você permitisse a dissolução da família, o Brasil caía. Então, houve um debate na época ferrenho dos opositores e dos facilitadores. No final, isso passou, né? E nós tiramos, então, as pessoas à margem da lei, né? Que eram concubinas, e trouxemos, então, ao casamento e, não satisfeitos, ao divórcio, que tinha um prazo mínimo, era só uma única vez, né? E aí você podia se casar uma única vez novamente, tinha um tempo que você precisava aguardar, mas você começou a aceitar essas relações. No presente, o que a gente tem? O divórcio é uma coisa consumada. Eu sempre digo que o divórcio é o direito à felicidade. Né? Você casou. Deixa eu falar também, fazer um disclaimer. Eu estou casado há quase 40 anos, para não acharem que eu sou. Bom, você já casou quantas vezes? Está falando em causa própria. Importante Então, disclaimer. deixa eu só esclarecer que eu, né, tive uma única namorada na minha vida com 17 anos, casei com 21, estou com 60 e continuamos casados. Então, eu só conheço ela. Né? Mas, profissionalmente, né, eu preciso estar aberto a essas relações. Os divórcios trouxeram novos casamentos e uma nova realidade, porque com os novos casamentos eu tenho os meus filhos, os teus filhos e, por vezes, os nossos filhos. E esses meus, teus e nossos surgiram uma nova realidade, né, que é a realidade da paternidade ou maternidade socioafetiva. Eu passo a abraçar tanto alguém que, de repente, ficou meu herdeiro. E como é que eu administro essa questão também? Então, os meus, seus e os nossos estão nas nossas famílias. E depois veio a união estável. Tardiamente, porque em 88, na Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º, né, a Constituição admitiu a hipótese de união estável como base de família, mas só em 95 começou a regulamentar e entrou no Código Civil em 2003. E a união estável é essa relação mais democrática ainda, porque eu estava abrindo mão do formalismo do casamento, né? E quando isso achava que não tinha mais o que inventar, que bom ver as relações homoafetivas, para proteger as pessoas que têm relações homoafetivas e têm que ser acolhidas. As nossas convicções pessoais, elas têm um limite. O limite é o que eu faço na minha casa, mas o respeito que eu tenho que ter às pessoas que, por uma opção A, B ou C, têm uma relação homoafetiva e eram desprotegidas. Hoje já são mais do que protegidas, hoje elas estão igualadas, inclusive para casamento civil. Então, essas são as novas famílias que apareceram na nossa vida. Bom, e o Código Civil em vigor em 2002, ele trouxe algumas questões importantes, né, do regime de bens. Porque até 77 você tinha ou comunhão total ou separação total. Ou tudo é junto ou tudo é separado. E a lei do divórcio trouxe o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais confuso que tem. Porque a comunhão parcial de bens, o cliente diz para a gente? Que não é assim. O que é antes é meu, o que é depois é nosso. E não é nada disso. E não é nada disso. A gente que advoga na área de família, não raramente a gente atende jovens casais, a gente pergunta, né, qual é o regime de bens e eles não estão sabendo. Eu tenho um amigo meu de turma que ele é oficial do registro civil, onde a gente faz os casamentos. E ele me conta, comarca de interior Ribeirão Preto, comarca de posses, de fazendeiros, comarca forte, comarca boa,
que chegam casais lá para se casar, ele pergunta qual regime de bens e o casal responde, qual que o senhor tem? Mas vai resolver agora? Ah, não, faz aquele. Antes é meu, depois é nosso. Então não é assim que funciona. Porque você tem na comunhão parcial de bens 3 patrimônios. Você tem patrimônio da noiva antes de se casar, do noivo antes de se casar e o patrimônio comum do casal. Mas esse patrimônio que é só meu, ele se movimenta no curso do casamento. Porque eu comprei apartamento para minha filha quando ela se casou. Dei um apartamento para ela se casou, e eu dei para ela quando era solteira. E ela casou em comunhão parcial de bens. Passado alguns anos, vieram os filhos e falou: pai, eu vou com meu marido comprar um maior. Tudo bem. Venderam o que era dela e compraram juntos. Vocês acham que eu falei para o meu genro? Anota na escritura que essa parte eu dei para minha filha, uma parte é dela, uma parte é de você. Eu não falei isso. Então, portanto, o que era particular passou a ser bem comum. Na empresa familiar, mais ainda, porque a empresa familiar ela gera uma renda dos dividendos que podem ser comuns. E o aumento, a valorização da empresa familiar, ela pode ser comum. Então, eu tenho uma empresa que é particular, que pode gerar ativos comuns. Né? E dinheiro nem se diga, porque dinheiro ele movimenta tanto que eu acabo perdendo a fonte. Eu acho que a questão do imóvel, você consegue, talvez, no tempo O único até consegue. fazer, né, a história, mas a empresa, e principalmente o investimento financeiro, aí é muito difícil você conseguir. Só se for uma pessoa muito disciplinada, que tem aquela conta separada, com toda a história, com toda a origem. Não sei se você tem clientes Não, assim, não. não. Porque depois se passam, sei lá, né, 10, 20 anos, e aí como é que você recupera essa Você não história? consegue. Você não Tá tudo consegue. junto. Mais difícil. Tem uma comunhão universal por favor. Você leva para ele? A herança também é complexa nesse sentido, certo? Porque a herança não é imediatamente comunicada com o cônjuge, certo? Sim. E vai ser a nossa pauta agora, Tá, tá mas bom? se ela é em dinheiro, é muito difícil É fazer o difícil. tracking, né? É difícil. Fazer o acompanhamento, o registro disso. Sim, porque você doa para alguém R$ 1 milhão, que ele vai aplicar, desaplicar, resgatar por aqui, por lá, vai perdendo a origem, passa 4, 5 anos, você não consegue mais resgatar a origem desse dinheiro. Então, realmente, isso complica. E vamos falar sobre herança agora. Na comunhão universal de bens, né? Eu sou casado, né? Não tem, não tem patrimônio individual. É tudo meu e tudo dela, inclusive doação e herança. Então, na comunhão total de bens, tudo é uma coisa só, inclusive doação e herança. O contraponto é a separação total de bens, onde eu tenho 2 patrimônios, o dele e o dela, no curso de todo o casamento civil, sem ninguém falecer. Então, para fins de divórcio, eu não tenho partilha. Mas se alguém falecer, vamos falar sobre isso, que é a nova realidade já de alguns anos. Depois tem a separação obrigatória de bens, que aliás mudou recentemente a regra, ou se permitiu que mude pelo Supremo, né? Quando você tem mais do que 70 anos. Era mais do que 60 anos, agora é mais do que 70 anos. Então, quando alguém se casa com mais que 70 anos, o regime da separação obrigatória. Obrigatoriamente, você tem que casar em separação total, com reflexo, vamos ver, sucessório. Então, você não opta. Você casa em separação total, né? E se aplica, não se usa o termo total, se usa o termo obrigatório por uma questão de sucessão, vamos ver aqui na frente. E temos um regime chamado participação final nos aquestos, que eu acho que não pegou na cultura do brasileiro, né? Que é um regime muito complicado. Resumindo, ele diz o seguinte: enquanto estamos casados, o patrimônio fica separado. Quando a gente se separar, junta e divide por 2. Resumindo, né? Sem muito juridiquês, é isso. Ele não pegou. Eu conheço só 2 pessoas que casaram nesse sistema e tinha uma razão. Uma era advogada e quis testar com ela mesma, né? Ela falou assim: eu vou testar. Cobaia, Vou ver como é cobaia. que funciona. E casou em separação total. E uma outra cliente, que o marido é membro de conselho, onde ele tem responsabilidade pessoal de patrimônio. Então, nesse caso, se aplica bem a separação final nos aquestos, porque ele faz o dinheiro dele, ela faz o dela. Se eles se divorciarem, os 2 participam, mas se ele tomar uma ação, né, de créditos tributários ou uma ação por má gestão, ela está protegida. É nesse sentido.
Deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpa, sobre a separação obrigatória de bens. O que o STF hoje agora reconhece é que o casal, mesmo tendo mais, ou, enfim, o cônjuge, mesmo tendo mais de 70 anos, ele pode optar por não ter a separação de bens. Faz não uma é isso? escritura e opta Fazendo uma por não escritura. casar, adotar, por exemplo, a separação total, porque vira herdeiro, ou a Sim. comunhão parcial. Sim. E antes, se ele não se manifestar, o regime É da separação obrigatória, onde o cônjuge não herda. onde o cônjuge não é. Sobre essas leis, eu vou falar uma coisa que vocês têm que entender. As leis de sucessão, 2 pontos, antes de entrar na confusão agora que é o que é a nova lei. Ou a lei de 2003. A lei não consegue ser justa para 240 milhões de brasileiros. A lei é a lei. Conforme a posição que você está, a lei pode ser muito justa ou muito injusta. Então não tem como uma lei de família ser justa em todos os casos que a gente enfrenta dentro do escritório. E por isso a gente tem que se preparar na medida do possível. Esses regimes, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos, exigem um pacto antinupcial. Então, o regime legal da comunhão parcial, você não faz pacto, né? E esses 3 regimes, você tem que fazer o pacto antinupcial. Se não me engano, na reforma do Código, querem abolir, afinal, nos aquestos. Eu vi algum estudo assim, não sei se vai abolir, mas é um projeto, não atrapalha estar lá, mas se quiser, tem que ter esse regime. Muito bom. Eu vou falar do Código Civil anterior, que é de 2003, antes de chamado o Código Clovis-Bevilacqua, que vigorou de 1917 a 2003, até 9 de janeiro de 2003, porque é o que está nas nossas cabeças. Porque nós, ou a maioria, casou no regime antigo e está acostumado com o regime antigo. Então, só para a gente lembrar o que mudou. Para falar de sucessão. No regime da comunhão total, você tem o teu patrimônio dividido da seguinte maneira: 50% é do meiro, né? É do meiro, patrimônio, ele tem a metade pelo regime de casamento, 25% é parcela legítima, quem legitima é a lei, descendentes na falta ascendentes, e 25% é livre. E na separação total do Código Civil anterior, você não tendo ameação, a legítima e disponível passam a virar 50. Eram 25, elas viram 50. E cadê o quadrinho da comunhão parcial? Ele é a mistura dos dois. O que eu tenho pós-casamento é o quadrinho da comunhão total. O que eu tenho antes do casamento é o quadrinho da separação total. O que acontecia nesse regime? Apenas descendentes e ascendentes eram os chamados herdeiros necessários. Necessariamente herdeiros da parcela legítima. Ok? Tira a ameação, tira a disponível, eles tinham que receber de qualquer maneira. Sem descendentes e sem ascendentes, aí entrava o cônjuge, mas não como herdeiro necessário. Então, eu poderia, não tendo filhos, eu poderia fazer um testamento e excluir o meu cônjuge da sucessão. Eu só entrava se eu desejasse ou se eu me omitisse sem pais e sem pais, avós, né? Sem filhos, né? Ok? Muito bom. O que mudou no Código Civil atual? Para fins de comunhão total, a regra é a mesma. A caixinha é a mesma. Ela não se alterou, tá? Para fins de separação total, o cônjuge ele foi promovido a herdeiro necessário. Então, o cônjuge se criou para fins de sucessão, chamado direito concorrencial. O cônjuge concorre com a sua prole ou com a prole do falecido, porque eu herdo com filhos comuns e não comuns. Eu sempre herdo. Então, eu não tenho mais como excluir o cônjuge da minha sucessão. Ele é necessariamente o meu herdeiro necessário. A parcela disponível, ela continua livre, tá? Por favor. Por favor. Eu casei? Sim. Se eu casei no código anterior, agora vale o código novo. Ele pergunta se essa lei se aplica para quem casou depois ou antes do novo código. E a tua pergunta procede que nas disposições transitórias do atual código, é o 2048, se diz que o que vale é a regra do momento da sucessão. Então, todos nós que casamos na regra antiga, aplica a regra nova. Nesse projeto de reforma do código, que ainda é embrionário do Congresso, embrionário, há uma disposição de que valerá para fins de sucessão a lei vigente quando você se casou. E aí mudaria tudo, mas não é o que acontece.
E mudaria, inclusive, a questão da obrigatoriedade do cônjuge como herdeiro necessário, né? Sim. Então, eu acho que isso se for dessa forma, essa vai ser uma das maiores mudanças. Maiores mudanças vai voltar à regra antiga, né? O judiciário não estava dizendo que o judiciário tem dificuldade para tratar das sucessões com uma regra que dirá com várias vigendo ao mesmo tempo, a depender do momento que a pessoa se casou, né? É um Uma salada. problema. Assim, família e a gente, nós que militamos na área de família, na advocacia familiarista, você tem ainda a questão humana, né? Das relações, das frustrações, dos desejos, das expectativas. O direito de família, ele transcende o direito em si. Ele tem muito de terapia, né? Terapia jurídica, né? De entender aquilo que o cliente quer te dizer, o que ele gostaria de dizer, não te consegue dizer, você tem que entender. Isso é a experiência de você falar, bom, eu acho que ele quis me dizer isso, mas não se constrangeu em falar. Então, tudo isso é prática, né? No Código Civil atual, o em vigor, você criou esse direito concorrencial na parcela legítima, e notem que eu coloquei em vermelho, porque na comunhão total, o cônjuge só recebe meação, não recebe legítima, porque ele não é meeiro e herdeiro, mas ele já é meeiro. Onde ele não é meeiro, ele se tornou, hoje em dia, herdeiro. Eu concorro com os meus filhos, junto com o cônjuge sobrevivente, do regime da separação total, né? Mas aí entra uma questão. Na separação obrigatória, que é aquela com mais de 70 anos, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. Por isso que há uma diferença enorme entre separação total e obrigatória, que na obrigatória o cônjuge não consegue ser herdeiro, agora com a decisão do Supremo poderá ser herdeiro se fizer o pacto, e aqueles mal instruídos, infelizmente, não sabem da súmula 377, que determina que você pode, na separação obrigatória, formar aquestos, formar patrimônio comum. Nós, no PLKC, nós fazemos pacto antinupcial, antes da regra mudar, nós fazemos pacto antinupcial, mesmo para quem casa em separação obrigatória. Aliás, hoje eu fiz um. Para quê? Para dizer, ainda que a lei não me impusesse a separação obrigatória, eu casaria em separação total. Porque nós já enfrentamos casos práticos no escritório, onde o cônjuge já estavam juntos antes dos 70 anos, ele dá uma empurradinha na menina, né, para pedir ela em casamento após 70, isso é muito comum. Então ele tem 65, ela tem 60, ou os dois têm 65, ele espera um dos dois fazer 70, mesmo se for ela mais velha. Agora vamos casar. Ele não faz nem pacto, casa em separação obrigatória, não é herdeira, e já enfrentamos mais uma vez casos onde no falecimento fala assim, não, mas esse regime estava errado, porque não podia ter casa. Nós não informamos o oficial registrado que a gente estava junto antes, então ele não se aplica, é para as novas relações. E derruba e cai a comunhão total, entra a comunhão parcial. Então eu faço pacto para dizer que ainda que caia o regime é de separação total. Certo? Não faltam casquinhas, né, em sucessão. Não, sem dúvida. E assim, eu não sei o quanto a gente pode falar aqui, porque até é muito embrionário, né, esse anteprojeto, né, que ainda é um anteprojeto, mas eu acho que uma das coisas que eu tenho ouvido bastante é essa preocupação com relação ao cônjuge, né, porque hoje em dia existem os planejamentos das pessoas que desejam afastar pelo menos parte do seu patrimônio da herança que é dividida, né, enfim, do disponível, desculpe, da legítima, fazendo um testamento da parte disponível, prevalecendo os filhos, muito provavelmente, mas aí você consegue reduzir, né, isso. E agora, com esse novo código, você vai conseguir fazer isso de uma forma absoluta, né, porque o cônjuge não tem mais nem essa garantia da eu não sei parte se passa. concorrer com os filhos na parte legítima. Eu não sei se passa. Eu vou falar, olha, eu sou minoria nos advogados. Nos nossos debates, a gente tem os nossos encontros entre colegas, eu vou me explicar para não tomar pedrada da plateia. Então, vou me explicar. Eu acho que eu sei qual é essa Eu sou a questão. favor do cônjuge como herdeiro necessário. Eu vou explicar a razão. Eu acho que o ideal seria que o cônjuge não fosse herdeiro necessário no patrimônio que eu já tinha antes. Mas no patrimônio que eu adquiri e que é só meu, se eu me divorciar é só meu, mas se eu falecer, eu não acho, aí vem da experiência nossa, eu não acho que não me parece razoável, com alguém que passou 40 anos dormindo comigo
e eu faleço, não leva a nada. Então eu não quero um mero reprodutor. Eu não consigo entender, eu não acho, porque a gente enfrenta situações sérias de pai ou mãe que depois são colocados pelos filhos em uma situação econômica lamentável. Certo? Mamãe morreu, o dinheiro era dela, o dinheiro é nosso, aqui você vai morar aqui, pensão, e é muito duro. Então, eu não acho errado. Como a lei não consegue ser justa sempre, né, eu acho que tem que achar. E isso o testamento poderia resolver. Né? É uma opinião assim pessoal. Porque pode morrer depois de 6 meses também. Oi? Pode morrer depois de 6 meses. Sim, e eu acho que pode ter uma grade de tempo, entendeu? Nunca vai ser 100% justa. Nunca. Tá? O testamento consegue minimizar um pouco isso, né? De acordo pouco. com a vontade, e não consegue a totalidade, mas essa posição eu acho que é uma boa posição. Vamos ver se vai mudar ou não. Vamos ver. Eu acho que não muda. Eu acho que vai ficar como tá, que não é o melhor sistema porque pega sobre tudo e que não é justo. O cônjuge ele concorre, como marcamos aqui, com os filhos, sem filhos, com os sogros, os pais do falecido, ou herda tudo sozinho. Então vejam que interessante. Eu casei em separação total, regra atual. Casei no regime da separação total, né? A minha esposa não teve filhos comigo, não, ela não tem filhos, ela falece sem filhos e sem pais, em separação total, eu levo metade do patrimônio. Também é um absurdo, mas eu levo. E se não tiver testamento, eu levo 100% do patrimônio. Então, veja como a gente tem que regrar essas situações todas, tá? Então, herdeiros necessários hoje quem são? Descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Tem muita gente que não presta atenção para o fato do ascendente concorrer, né, com o cônjuge antes dos filhos nascerem. Então, a gente já teve o caso aqui enfim, de uma família em que eles foram pegos de surpresa, porque justamente não sabiam, não contavam com essa concorrência do ascendente. Acharam que porque não tinha filhos, Então é importante a gente mencionar isso, porque não é comum acontecer, Não. né? Quer dizer, a maioria dos casos você A gente vai falar sobre pacto e vamos falar um pouco sobre essas questões das fatalidades e que a gente na história vê toda hora, né? Que nos preocupa. Bom, vamos explicar um pouco como é que funciona então a sucessão na regra atual. Então a gente fez uma tabelinha para a gente poder visualizar como o patrimônio se movimenta no regime da separação total. Eu tenho um cliente que tem um filho, ele vai falecer com testamento e sem testamento. Então, com testamento, né, a parcela legítima, ela vai metade para o cônjuge sobrevivente e metade para esse único filho. Tá? Sem testamento, o cônjuge ele entra na disponível também, porque ele tem o direito à preferência junto com o seu filho. Então, quando eu tenho uma sucessão sem testamento, o filho herda igual o cônjuge, né? 50 para cada um. Quando eu tenho uma sucessão com testamento, se eu desejar, eu posso dar para uma terceira pessoa. Eu deixo o meu filho com 25 da legítima e 50 da disponível. Às vezes, eu deixo o cônjuge, não o filho. Eu tenho um filho pequeno, melhor ficar com o cônjuge porque vai saber administrar melhor. Não é uma conta tão automática excluir o cônjuge. A gente pergunta, mas seus filhos são casados, são adolescentes? Não é muito cedo para deixar para adolescentes? Cabe pensar, mas olha, também pode ser que o tamanho do caso é de novo. Então, tem que pensar em todas essas questões. Então, sem testamento, fica 50 para cada um. Com o testamento, eu posso brincar com a disponível e fazer uma distribuição diferenciada. Isso é para um filho, tá? Regime de separação total. Vou falar agora só de separação total na regra atual. Se eu tenho 2 filhos, né? Então eu vou dividir 1/3, 1/3, 1/3. Desculpe, pois não. Doutor, eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber, na verdade, assim, quando um casal eles são casados no regime de separação total, mas todo o patrimônio não está no nome deles, tá? É o nome, enfim, de empresas, e um deles tem a residência fiscal fora. Como que a gente acessa esse patrimônio? Tem 2 questões. A primeira é a questão da titularidade das empresas, tá? Porque eu não herdo o patrimônio, mas eu herdo as cotas dessa estrutura. Eu dependo onde o patrimônio, onde as cotas se localizam, porque a figura do herdeiro necessário é uma figura do direito romano, né, que é direito maternalista, né? O common law não tem essa figura, por exemplo. Então, se você tem ativos
localizados em uma jurisdição onde não há figura do herdeiro legitimário, tá? Então eu posso fraudar a legítima. Mas eu vou fazer aqui tem um comentário importante. Depende como você se preparou lá fora. Exemplos clássicos. Em sucessões que a gente faz hoje, as famílias estão muito internacionalizadas, né? Muito comum, né? Filhos morando em outros lugares, pais, por questão de repatriação, segurança, domicílio, o que for. Quando você tem ativos no exterior, você tem que ter estruturas de sucessão em cada uma dessas jurisdições. Então, não adianta eu ter um testamento no Brasil, né? E eu ter uma empresa nos Estados Unidos, uma offshore nos Estados Unidos. Ou eu tenho a cláusula de joint tenancy para fazer a transferência e é uma questão tributária, que é a área do escritório PLKC, não é a minha área, eu sou familiarista, né? Mas conheço porque estou no escritório vendo meu sócio trabalhar nesse assunto, mas tem questões, o joint tenancy tem questões tributárias, porque você já transmitiu, então já deveria ter pago imposto lá atrás. Mas que seja, se você faz uma sucessão, por exemplo, na Suíça, você tem lá uma empresa lá fora, tá? O juiz suíço, se você não fez um testamento na Suíça, ele determina que se aguarde a sucessão no Brasil para saber quem são os herdeiros. E ele copia igual. Então você achou que ia fraudar e não fraudou, tá? Embora na Suíça também tenha legítima, né? Diferente de alguns países da Europa, Inglaterra, que não tem. Estruturas de trust é outra situação, porque no trust é um veículo de sucessão que não está mais na tua titularidade. Tá? Eu tenho os direitos transferidos a um trustee que vai garantir a entrega, né? Então, assim, depende muito da situação. Quando você tem estruturas fora, recomendação que você tenha o advogado local, né? A gente acompanha, para fazer o teu testamento naquela jurisdição. Então, no caso, se o homem ele teve filhos no primeiro casamento e ele colocar todo esse patrimônio em nome dos filhos fora, a segunda mulher brasileira, ela não teria direito a esse patrimônio. Se ele colocar esse patrimônio fora e a intenção dele é que ela não receba, eu sugeriria que ele faça um trust. Ele faz o trust em Bahamas, onde a lei para você romper o trust é de apenas 2 anos. Entendi. Que tem Obrigado. jurisdições que o prazo é de 4 anos. Então, já que é para fazer errado, vamos fazer direito, né? Então você faz em Bahamas, porque você monta a estrutura em Bahamas, né? Monta um trust em Bahamas, ele tem 2 anos para ser objeto de uma ação rescisória, né? Da Constituição, não do falecimento. Então você faz hoje, põe tudo lá, falece, não tem como derrubar. Obrigado. Por favor. Uma dificuldade enorme para esposas e filhas receberem a herança. Sim, mas elas têm direito ao dote. Não recebe herança, mas tem direito ao dote. Não recebe. Sim, mas tem direito a dote. Tivemos já casos lá no Oriente Médio e as meninas elas têm dote, né? E os meninos têm que garantir o dote para elas. Eu vou fazer só um comentário com relação ao planejamento sucessório no exterior, né? Muito bem colocado pelo Gigno. A gente também sempre orienta que seja feito planejamento sucessório na jurisdição da sua estrutura, da sua entidade controlada no exterior. E o joint tenancy, apesar de ser um excelente instrumento, ele não é adequado para todos os casos. Inclusive, eu arriscaria dizer que para muitos casos. Então, assim, uma coisa também que a gente presta atenção e sempre alerta é que é isso, seria um testamento local, seria um trust ou seria um joint tenancy, e não automaticamente, muita gente oferece, a gente vê empresas no exterior, né, que são administradoras, né, enfim, representantes, oferecendo joint tenancy para todas as situações. E ele é um excelente instrumento, mas não é para todas as situações, até porque ele tem um monte de particularidades, né? Pode Então, comprometer a que questão tributária. podem comprometer, não só a questão tributária, até como a sucessória, às vezes, quando você fala de por exemplo, você coloca 4 pessoas de uma família em joint tenancy. Ali você pode ter um problema na certa, quando você pensar aí na regra brasileira de sucessão. Então, Essa questão que oferecem, né? Todo mundo tem Instagram aqui. Lá tem as melhores soluções, gente. Os caras sabem fazer o que eu não sei, não é possível. Tem lá, os caras vendem holding patrimonial e diz que não vai pagar imposto, que se você fizer a holding, se você não fizer, vai tomar 40%. Então ele faz uma holding que não paga imposto, que não sei. Eu tenho inveja desses caras, né?
Porque, né, Muito eu fácil. estudei anos e eu não sei fazer o que eles fazem, né? Sabe o que me dói mais? Tem cliente que vem no história e fala assim, doutor, vamos fazer assim, né? Porque a gente quer a solução mais econômica, mas tem que ser solução juridicamente viável. A gente tem que ter essa marra de cuidado. Bom, para não perder aqui a linha, só para anotar que a sucessão sem testamento com 2 filhos é 1/3, 1/3, 1/3. Se eu fizer testamento, eu posso pegar disponível e deixar para quem eu quiser. Tá certo? Com testamento, eu seguro metade do patrimônio para os 2 filhos, para o cônjuge, como eu desejar. 3 filhos, a mesma regra, né? Se eu não fizer testamento, 1/4 para cada um, né? E com testamento eu consigo segurar. Importante dizer, né, que com 4 filhos, a regra muda. Porque com 3 filhos você tem o cônjuge tem direito a, no mínimo, 1/4 da parcela legítima. É o artigo 1832 do Código Civil. Então, ele no mínimo vai receber isso. Então, se eu tiver 1 filho, 2 filhos, eu divido igual. Se eu tiver 3 filhos, se eu tiver 4 filhos, né? Então, o cônjuge recebe mais do que os filhos. Tá? Ok? Só não se aplica essa regra se forem filhos de uniões distintas. Aí o cônjuge fica igual aos filhos. Então, veja quantos macetezinhos tem em sucessão para a gente se cuidar. E por isso que o bom, eu conheço como a Galápagos orienta, a gente fazer isso preventivamente e com calma. Eu insisto que o melhor amigo do cliente é o travesseiro. Pensa, aqui a Galápagos orienta, o PLKC informa, volta para casa, é isso que eu quero, conversa, né? Porque quando faz correndo, costuma ter mais chance por uma confusão patrimonial. O testamento ele também tem uma outra função. Não só dizer o que fica na parcela legítima e disponível, mas fazer as cestas. Porque quando eu digo que o cônjuge tem, no mínimo, uma cota mínima da minha sucessão, eu posso dizer o que vem nessa cesta do cônjuge ou dos meus filhos. Então, tem um artigo do Código, que é o 2014, que fala que eu posso planejar a cesta dos meus filhos. Falando sem juridiquês, os termos são mais complicados. Então, eu posso dizer em testamento, olha, minha esposa tem direito, no meu caso, nesse caso aqui, a 12,5%, ou um pouco mais, e ela vai receber tudo em dinheiro, tudo em imóveis. Ela vai receber menos desta empresa familiar, ela vai receber só da holding patrimonial, né? Então, tem maneiras da gente conseguir fazer o recheio de cada cesta, não só para o cônjuge, mas também para os filhos. Porque os filhos não são iguais, né? Eu, uma vez fazendo um evento, não sei te contar, Eric, essa história, uma história que eu nunca esqueço. Eu estava fazendo um evento como hoje aqui, falando como que dividia, ainda era o Código Civil anterior, então, antes de 2003. E um senhor se levantou e disse assim, pediu o microfone. Só queria dizer que eu estou muito insatisfeito com essa palestra. Eu fiquei assim, desde 2003, gente, eu não tinha 40 anos, eu tinha 40, né? Então, era mais, né? Fiquei meio perdido, né? Onde eu não estou acertando. E ele disse assim: eu vim aqui, não lembro qual era o banco que eu estava visitando, para me ensinarem como faço para ficar os filhos todos juntos. E o senhor está ensinando como é que separa os filhos. Uma holding aqui, uma sonha eu, e não é isso. O senhor tem filhos? Eu tenho. O senhor não sabe que o sonho são os filhos juntos? Não. O sonho não são os filhos juntos. O sonho são os filhos iguais. Iguais em oportunidade, né? Iguais em capacitação, né? Iguais em direitos. Mas não juntos. Tem que ver se eles querem. E tem que ver se eles podem. Às vezes os filhos, nós aqui temos filhos, querem ficar juntos, mas não podem, por agregados, por vocação profissional. Eles podem, mas não querem. Então a gente tem que. Testamento, gente, é uma engenharia jurídica, é uma arquitetura jurídica. Não dá para chegar, não é. Não, que não, eu vou lá no cartório, eu faço o testamento. Não é assim. Porque a gente tem que pensar em um monte de coisas, provocar o cliente construtivamente em uma, duas, 3 reuniões, até ele entender, bom, agora eu sei o que eu quero, né? E poder sempre mudar. Por favor. Porque tem filhos. Se não tivessem filhos, os ascendentes entravam, tá? Ok? Bom, o que a gente põe em um testamento, né? Que objeto? Que pro advogado familiarista, óbvio que no planejamento sucessório, o testamento é uma questão importante, é a minha área. Óbvio que não é único, né? Tem as questões de incapacidade civil que nós precisamos falar, que são relevantes. Tem também as estruturas societárias, as holdings, as diferenças, a empresa de participação,
operacional, como é que eu faço o desenho, tem muita coisa. Eu estou falando o lado da família. Eu vou compor no testamento a minha ação legítima ou a legítima do cônjuge, dizendo o que ele vai receber, para poder separar. Porque se eu tiver um cônjuge que não é pai dos filhos comuns ou mãe dos filhos comuns, melhor separar em outros imóveis. Enquanto tem a situação, o meu, o teu e nosso, como é que fica essa sucessão? Eu vou carimbar a parcela disponível. Para quem vai a parcela disponível? Vai para os meus filhos? Vai para terceiras pessoas? Às vezes o cliente fala assim, Kigner, eu queria deixar daqui um funcionário, né, de uma vida inteira, eu queria deixar para minha caseira. Isso, eu vejo muito, que bom que tem esse reconhecimento de pessoas que estão com nossas famílias. Eu falo, ótimo, faça um VGBL. Não me põe no testamento. Você deixa para o teu funcionário R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Quer dizer, Faço uma esse meu previdência. patrão aqui não tem outro. Só que ele tem que entrar no testamento e ver tudo que você vem. Tudo que você Constituir tem. advogado. Com o seu Às advogado vezes você né, a e ver pessoa tudo que quer... você tem. Fala assim, nossa, que pão duro esse meu patrão, né? Ele deixou só 1 milhão. Deixado muito mais. Fora que sabe todas as tuas coisas. Eu recomendo fazer VGBL, acho que é a melhor estrutura. Tá? Regras para administrar o patrimônio recebidos na sucessão. Você pode, por exemplo, impor regras. Nós, no escritório, por conta da experiência, a gente tem regras, cláusulas muito, muito fortes, muito assim, desagradáveis sem perder a ternura. Então, assim, você se obriga a votar com a sua mãe, ok? Se não votar, você perde a disponível. Não é que eu vou discutir depois com a minha mãe, eu voto se eu quiser. Se você não votar com a sua mãe, se você não ratificar o acordo de sócios, eu coloco assim nos meus. Em 30 dias da comunicação do testamento, você perde a disponível. Gente, sucessão não é um mar de gentilezas. Sucessão é transmissão de patrimônio organizado. A gente é gentil com o cliente. A gente cumpre a vontade dele. Mas se você quiser abraçar todo mundo, né, você tende a ter uma sucessão litigiosa lá na frente. Sem dúvida. Essa é uma pergunta, né, que a gente até conversou antes do evento, porque nós temos muitos clientes que nos abordam com esse tipo de questão. Olha, eu tenho filhos pequenos, se acontece alguma coisa, eu quero garantir que a administração desse patrimônio seja feita de forma adequada, eu quero ter uma administração profissional. Como é que fica isso? Então, no caso, seria, né, enfim, a minha esposa, o meu marido, o cônjuge sobrevivente, que tomaria todas as decisões de investimento. Ou eu tenho um filho incapaz, como é que eu posso garantir? Então, a gente não tem no nosso direito, infelizmente, toda a flexibilidade que a gente tem, por exemplo, fora com o trust, em que você pode dispor e colocar ali, escrever, né, o céu é o limite, naquelas regras todas no Brasil. Então, a pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta de muitos dos nossos clientes nesses casos em que eu tenho filhos pequenos, filhos que ainda não são preparados ou, enfim, ainda não conseguem fazer uma gestão própria do patrimônio, ou eu tenho um filho incapaz, enfim, ou eu quero beneficiar alguém que tem esse tipo de limitação. Quais são os instrumentos que existem disponíveis para a gente poder lidar com essa situação? Você vai no 1733, parágrafo 2º do Código Civil, que fala. Eu falo para vocês precisam decorar, tá? A gente fala. Né? Mas que ele determina a chamada curatela especial. Então, assim, eu deixo o patrimônio para os meus filhos e eu determino que a minha esposa faça a administração deles. Ela fará automaticamente até os 18 anos, porque eles são menores. Ela é a tutora. Mas eu posso esticar na parcela disponível isso. Então, o meu filho vai receber 100 moedas, sendo 50 da legítima e 50 da disponível. Eu digo, olha, enquanto eles forem menores, a minha esposa administra tudo, e a partir dos 18, sobre aquela metade, ela continua controlando. Até, eu costumo colocar, mas é uma sugestão minha, data mágica, 30 anos de idade. Acho que aos 30 você já se formou, já casou. Pode ser muda o testamento. O testamento você muda a hora que você quiser. Né? E você recebendo o teu filho cotas de um fundo, né? E tá todo o dinheiro lá, ela tendo a votação da disponível, ela breca as alterações pela legítima. Então você pode conseguir proteger o teu filho dele mesmo. Né? É nesse sentido. Eu tenho um ótimo marido, mas ele é perdulário. Ele não sabe gastar, ele vai gastar errado. Então, você nomeia o seu marido tutor e uma terceira pessoa curadora. Então, você cria a figura do curador especial
para representar os teus filhos menores ou até maiores durante um período maior. Então você respeita a condição de tutor, nem poderia tirar. Se tirar o pai e mãe de tutor é situações absolutamente criminais. Não sendo assim, ele fica, né? Ele ou ela ficam, né? E você nomeia, por exemplo, olha, o meu irmão ou a minha irmã, né? Porque meu filho vai herdar a empresa familiar e o meu marido é músico. Então toca muito bem a banda, mas não vai saber tocar a empresa. O que que a gente faz? Nomeia o meu irmão. Tem que ser coisa muito bem pensada, porque se realmente otorga um poder. Para filhos especiais, com necessidades especiais, a primeira, a, a primeira preocupação do cliente é deixar o maior número de patrimônio possível, né? Eu vou deixar para ele mais dinheiro, mais fundos, para ele ter não depender de ninguém. Volto, depende da sua estrutura familiar. Se você tem família onde ele tem um ou outro irmão com quem você confia, irmãos da pessoa incapaz, eu recomendo deixar apenas a legítima, não deixar disponível. A disponível vai para aquele irmão que pode gerir com mais tranquilidade, porque quando você entrega patrimônio para a pessoa incapaz, com necessidades especiais, esse patrimônio ele fica travado, né, para proteção do incapaz, né? Então você tem que prestar contas ao Ministério Público, que faz a sua função. Nós estamos aqui como pessoas de bem, mas o fórum não é um lugar bonito. Os litígios forenses não são bonitos. Então tem muita gente que passa a perna em muita gente. Vocês já ouviram histórias, que não sejam nas nossas famílias, mas a gente já ouviu histórias. Então, se você não tiver alguém para quem confiar, é uma coisa. Não, olha, eu tenho um filho assim, mas eu tenho aqui um primo, um sobrinho, é que eu confio. Dá para ele esse poder. Deixa com ele esse patrimônio, porque o filho especial que recebe patrimônio, ele não pode testar. Para quem que vai quando ele falecer? Todas essas contas têm que ser feitas. Então, o testamento é um mecanismo para você também proteger as pessoas especiais, não dando mais patrimônio necessariamente, mas dando mais segurança individualmente. Tudo isso está em testamento. Tá bom? E aqui. Quando falamos agora, falamos agora. né? A Erika perguntou, ótimo. Cláusulas protetivas: incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. Incomunicabilidade: os bens são dos meus filhos, não se comunicam aos agregados. Impenhorabilidade: os bens vão para os meus filhos, não pagam dívidas deles, salvo dívidas dos próprios bens, né, que tenham. Ou trabalhista, porque trabalhista não bate na porta, né? Vocês que são empresários sabem que eles penhoram. É que nem o Velho Oeste: primeiro mata e depois pergunta. Trabalha-se é primeiro penhora e depois pergunta se você deve, né? Então, não é um problema. Inalienabilidade não pode alienar, não pode vender. Eu não gosto de cláusula de inalienabilidade, porque não pode vender mesmo. A gente faz ela normalmente temporária. Do meu falecimento, 5 anos, ou até minha esposa falecer, ela pode levantar essa autorização. Tem que tomar um pouco de cuidado. Não dá para tocar o patrimônio do caixão. A gente tem que entender isso. A gente põe muita regra, você trava a família. E não tem como reclamar depois. Tá? Dispensa da colação, onde tem mais litígio no escritório com filhos. O pai diz assim para o filho ou para a filha: temos uma empresa familiar e você que toca comigo, né? Então eu vou te deixar da empresa aqui 10% de presente para você. Eu dou 10%. Os outros 2 irmãos estão lá quietinhos, né? E ganham 10%. Porque ninguém entende quanto trabalha, né? Não estão lá quietinhos. Quando o nosso pai falece, eu vou levar inventário 90%. Então diz aquele irmão: olha, 90%, né? 30 para cada um. Não, não, não. Você já recebeu 10. É 100, 33 para cada um, você só recebe 23. E eles não estão errados. Porque o presente de pais para filhos nada mais do que uma antecipação de herança futura, né? É o artigo 2003 do Código Civil. Pois não. Então, só para completar, e você pergunta, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou no 2006 do Código Civil e a gente pede a dispensa da colação. Eu posso, em testamento, dispensar as liberalidades que eu fiz no limite da disponível aos meus filhos, para que não hajam litígios em sucessão. Onde tem mais briga é nesse assunto. Por favor. Como é que você faz o cálculo desse valor da colação? Porque, por exemplo, o pai fez uma doação para um filho, não sei, vamos dizer que foi lá 10% do valor do patrimônio. Mas a questão da herança, ou mesmo do planejamento sucessório, aconteceu 20 anos depois.
o que que você considera como valor? O valor no momento que foi feita a transferência? Ou, por exemplo, se foi comprado um imóvel, o valor daquele imóvel hoje, como é que você faz o tracking desse, do qual que é o valor? Essa é a pergunta mais temida de um advogado de família em uma praça de sucessão. Todas as outras eu sei responder. Todas eu sei responder. Essa não é uma pergunta justa. Olha, é o grande dilema dos tribunais, porque não está pacificada a matéria. Vocês vão lembrar um pouco, vão conseguir entender após a repatriação com foto e filme. Porque aí fica um conceito mais. Lembra a discussão? A gente é repatriar. É foto ou é filme? 2015, 16, né? 16. 17? É foto ou filme? Então, aqui é na sucessão. É foto ou é filme? Se eu tenho 10, se eu doei 10% e sobraram 90%, primeiro que não tem quitação de herança futura. Nem que artigo 426 do Código Civil, pacto Corvina, 426, não posso transacionar herança futura. Se eu tenho 10%, se eu tivesse dado os 33 para facilitar primeiro. Eu disse, olha, eu já te peguei toda a tua sucessão, dei 33 para você, os 66 são dos meus outros 2 filhos. Mas só que quando eu faleci, eu criei uma riqueza nova. Então, nessa riqueza nova, aquele que deu quitação volta a entrar. Então, nunca tem quitação, tá? Como é que eu faço a conta? Você tem que fazer a conta do valor do bem no momento da doação. Então, quando você doa participação societária, você deveria fazer a conta de quanto vale a empresa quando você doou, porque o acréscimo patrimonial já é outro mérito, tá? Mas não é uma conta fácil de se fazer. Não é, porque as contas, 20 anos depois, é muito difícil. Então, hoje tem muito. Por isso que a gente fala em testamento, dispensa da colação. Ah, então eu vou vender para o meu filho. Porque se eu fizer venda e compra, né? Só que não tem venda e compra de pais para filhos. Não é que não tem. Venda e compra de pai para filho, os outros irmãos têm que anuir. Eu posso vender para o meu filho, eu posso doar para quem eu quiser. E não preciso perguntar para os meus filhos. Eu posso doar para um filho e não informar os outros 2 filhos, no teu exemplo. Posso doar para Érica, eu posso doar para você, que é minha filha, e não avisar os outros 2 filhos. Mas se eu te vender, eles têm que tomar ciência. Porque se eles não tomarem ciência, eles podem falar isso é uma simulação de doação, então vira colação. Então, a conta que a gente recomenda fazer é do momento da liberalidade, que depende do quanto o cliente se preparou naquele momento para poder trazer os números agora. E por isso que a gente recomenda em testamento resolver essa conta. Como é que a gente resolve? Eu deixo para todo mundo disponível, desde que não conteste nenhum ato meu de liberalidade. Contestou, perde a disponível. Gente, é isso. É isso. São. Não é. Porque as sucessões, que demoram 4, 5, 10, no meu caso o mais antigo que eu tenho hoje, ele tem 21 anos. Mas é uma exceção, né? Nós fazemos testamento, nossos colegas aqui, em 3, 6 meses. Nós fazemos inventários, nós transmitimos patrimônio com testamento em 6 meses. Se eu tiver um cliente, uma família com a documentação em ordem e sem litígio. Então, o testamento não é que ele evita a briga, ele regulamenta a briga. E a briga organizada, ela dá penalidades. Porque quem ganha a briga de família? Quem tem mais tempo e mais dinheiro, não quem tem razão. E isso é muito cruel para nós advogados. Não pensa que para nós é agradável. Quando eu vejo que o meu cliente tem razão, mas não tem dinheiro. Eu falo assim, o senhor não vai conseguir aguentar a briga. Para mim é mais um caso. Vou lutar, vou ganhar, vou receber, mas o senhor não aguenta a briga. A senhora não aguenta a briga. Então, você tem que estar preparado. Então, tem que ter trava. Quando você coloca aqui, aquele que discutiu o que eu fiz em vida, ele perde a disponível, as pessoas vão se ajeitar. Aí você começa a negociar. Tá? E deixa eu te perguntar, o anteprojeto do Código Civil traz alguma mudança em relação à dispensa da colação? Porque o melhor seria que fosse o contrário, né? A dispensa da colação né, porque tem automática, legítima, né? É porque tem legítima. Tem até quem... a regra. Tinha uma comissão que queria tirar a legítima. 50%. Você tem que ter uma trava. A trava é a legítima. Ah. Sim, Porque sim. se eu doar para minha filha, desse caso com 3, até 66%, eu não fiz nada errado. Porque eu tinha os 50 da disponível, mais os 16 dela. Entendeu? Mas eu acho que é um enfrentamento.
E quando você tem um testamento organizado, balizado, muitas vezes nós, em famílias em que há litígio, nós somos os testamenteiros, que não é inventariante, que é quem administra o patrimônio. Testamento é quem cumpre o testamento. Olha, eu escrevi com a sua mãe, escrevi com o seu pai. Essa é a regra, que eu não posso mudar, mas eu posso explicar. Eu posso explicar. Então, eu explico para os filhos, para os agregados. Então, é uma sucessão complicada. Feita da colação, não entra em litígio, né? Não entra se eu respeitei até 50%. Sim, não tem litígio. Tá fora. Tá fora, ok? E a ratificação dos acordos societários, que é um pouco do que eu falei, que é você recebe a participação societária adicional desde que você ratifique tudo que eu escrevi em vida, né? Olha, gente, temos lá inventários, né? Bom, no nosso dia a dia, que isto funciona. Estamos com litígios, mas o litígio é muito mais, né? Assim, a gente tem menos briga, menos confronto e consegue acordos, porque o objetivo é fazer acordo. O advogado de família, acho que foi isso que eu conheço, a Renata, nós que temos ética na profissão, né? Nosso objetivo não é litigar, é fazer acordo. É que, às vezes, para fazer acordo, tem um momento de briga, para você colocar as cartas na mesa e tirar o time de campo para compor. Porque senão você acaba com o patrimônio familiar. Quantas famílias não perderam tudo por causa de uma sucessão mal organizada? Né? Por favor. Esperar que o judiciário vá resolver um problema é um sonho, né? Como o Kignall fala, o judiciário põe fim ao litígio com sorte. Agora, resolver o problema, ele não resolve, né? O problema segue com a gente. Então, todos esses instrumentos são bacanas para prevenção. E se os advogados que orientam seus clientes não conseguem compor, o juiz lá no gabinete dele não consegue, né? O Só fazendo. testamento também tem uma questão muito importante, eu acho que é um pouco da parte financeira, a Erika me ajuda aqui, porque é a questão, dinheiro é um ótimo problema, né? Todo mundo quer ter esse problema, mas em sucessão, porque eu não travo. Imóveis a gente trava, né? Empresa tem os acordos, mas dinheiro, você quer perguntar alguma coisa antes de eu entrar nesse assunto? Por favor. Só um relato bem breve. Foi falado em um evento aberto, então eu posso usar essa, é, enfim, esse exemplo para contar para vocês. A gente eu participei de um evento de família, das grandes famílias do Nordeste, no qual a Geise, Diniz, viúva do Abílio, foi uma das pessoas que palestrou. E uma das coisas que ela falou que muito preocupou o Abílio antes do falecimento foi deixar tudo em ordem. Foi fazer toda essa questão de testamento, para que depois que ele falecesse, então ele começou assim, há 10 anos antes, a trabalhar com as divisões de bens, para trabalhar com os testamentos, para que depois a família não tivesse nenhuma briga. Então, tá todo mundo feliz, todo mundo direitinho no que tange a organização financeira, mas ele se atentou, e é um patrimônio gigantesco, para não ter tido nenhum tipo de briga. Então, acho que reforça o quanto é importante usar advogados como vocês na elaboração desses tipos de estrutura. Fundamental. O planejamento sucessório feito com tempo, ele dá esse resultado mesmo, né? Famílias com estirpes diferentes sem nenhum litígio. Esse que é o objetivo nosso quando a gente atende. É exatamente isso. Obrigado. Falar um pouco de dinheiro, né? E a Erika me ajuda aqui, né? Porque transmitir dinheiro é um problema, tá? Porque o dinheiro, você vai na boca do caixa e levanta. Não só para menores. Você pega alguém acima dos 18 anos, ele vai no banco e saca o dinheiro. Então, o que a gente tem feito no escritório, a gente tem criado um fundo fechado. Então, os sucessores não recebem R$ 100, recebem 100 cotas de um fundo que tem dentro dele os meus R$ 100. Esse fundo, né, então meus filhos, o dinheiro continua comigo, só que eu tenho cotas, né? Vocês conhecem como é que funciona o fundo. E aí eu transmito na sucessão as cotas e não o dinheiro. Quando meus filhos recebem as cotas, está atrelado às cotas um monte de regras de administração. E a atribuição das cotas eles vão receber na minha sucessão, ali na frente. Recebendo as cotas, né, o que eu posso criar? Eu posso criar um usufruto econômico. Olha que interessante. Não tem usufruto de dinheiro. Tem usufruto de imóveis, tem usufruto de participações societárias. De dinheiro não tem usufruto. Dinheiro é dinheiro.
Mas se eu transformo o dinheiro em cotas, eu posso entregar para os meus filhos as cotas, a propriedade do fundo, na parcela disponível, não na parcela legítima, a propriedade do fundo para eles, e deixar com o meu cônjuge o direito econômico das retiradas ou o direito político, Ou ambos, né? ou ambos. E dessa maneira, eu consigo deixar os meus filhos, do bom sentido, eu sempre falo, protegidos deles mesmos. Quer falar um pouco desse assunto? Eu vou só complementar assim, os fundos fechados, né, eles sofreram uma alteração importante no final do ano passado com relação a essa parte de diferimento de imposto, né? Então muita gente questionou, vale ainda a pena você ter esse veículo, né? Um veículo, e obviamente a gente está falando de um valor razoável, porque é uma estrutura que tem um custo. Então, assim, mas para famílias com um patrimônio relevante, o fundo fechado, apesar de não ter mais essa questão esse benefício do diferimento fiscal, que a gente sabia que em algum momento também essa regra super benéfica para o contribuinte ia acabar, mas ele manteve enfim, muitas vantagens. E uma das vantagens principais é essa, porque com um fundo fechado, você consegue criar regras no regulamento do fundo, e aí volta essa pergunta, né, que eu falei que muitos clientes fazem para a gente. Mas olha, eu tenho um patrimônio enorme, eu tenho meus filhos lá de 6 e 8 anos, e a minha esposa que não acho que conseguiria fazer a gestão desses ativos financeiros. Se acontece alguma coisa comigo, como é que vai ser? Então, por proteção, se você está num veículo como esse, se você define bem essas regras, os seus herdeiros vão receber cotas de um fundo. Então, e em vida, você, na verdade, se reserva o usufruto econômico e político. Então, você continua usufruindo dos rendimentos, do seu patrimônio, né? E podendo decidir como quiser, porque tem usufruto político. Mas depois, né, na hora que os herdeiros recebem essas cotas, isso fica dentro de uma estrutura que é mais protegida, infinitamente mais protegida, do que receber direto, vamos receber aqui a conta no banco, né? Eu tenho aqui, né, tantas ações, tantos títulos. Se a gente imaginar, né, que é muito difícil você ter, né, pessoas absolutamente preparadas do ponto de vista de gestão patrimonial a preocupação normalmente é a proteção, né? Inclusive enfim, sugestões de investimento Mas é muito bom. arriscadas, enfim, etc. O Então, fundo fechado funciona bem para você passar para os herdeiros com uma série de proteções. É uma estrutura que a gente gosta, a gente usa bastante em sucessão, tá? A holding funciona parecido, né? A holding de empreendimentos, a holding imobiliária, a holding de participação com as operações, não a holding com dinheiro, porque a tributação na jurídica é muito cara. Mas é mais ou menos isso, econômico-político. O que a gente faz para a holding empresarial, a gente trouxe para fazer hoje para fundos de investimento. na Exatamente. parte do investimento financeiro, porque Tá? E você pode, inclusive, fixar junto ao teu family office as regras, porque essas regras não se aplicam a você, se aplicam aos teus sucessores. Então, a gente usa muito esse mecanismo, né? Todo preventivo, para você não muda nada. Muda para os teus filhos, para os teus agregados. Volto a dizer, eu estou falando aqui sempre genericamente, depende muito de cada família, tá? Que não tem uma coisa só. Os testamentos para herdeiros incapazes nós falamos, eu queria terminar com a questão da previdência privada, tá? Eu gosto muito de previdência privada para as pessoas incapazes, porque elas recebem liquidez e já fazem aquela previdência que ela paga escalonada, né? Então ela vai ter uma distribuição mensal de X mil reais, que costumo dizer 30% a mais do que o meu descendente incapaz precisa, por cautela. Então ele tem a renda dele. E uma pessoa especial com renda facilita para a família os cuidados. E lá já está incluído os cuidadores, a moradia. É mais fácil ter essa pessoa junto a nós, tá? E eu posso dizer se eu quero doar ou testar, né? Tem cliente com muita pressa em fazer doação por conta dos 8% que deve passar, se passar, né, na Assembleia Legislativa. A doação, lembra, ela é um ato bilateral. Eu dou, alguém recebe, portanto, ela é irrevogável. Não tem volta, não tem arrependimento, né?
A forma é pública ou particular. Ela é pública quando a lei exige forma pública, particular nos bens pessoais, depende de como é que eu faço. Eu posso clausular com incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. E isso na doação. Posso pôr a reversão, que é uma situação chata, mas tem que prever. Se eu doar para os meus filhos e um deles falecer antes de mim, volta para mim. É a reversão. E tem o usufruto, como a gente comentou agora. O testamento é outra forma de planejamento. Ele é um ato unilateral, eu faço sozinho, olhem as diferenças. Ele é revogável. O custo fiscal, desculpe, eu pulei quando eu falei, perdão. O custo fiscal da doação é dos donatários. Se não pagarem, quem paga são os doadores em vida, né? O custo fiscal é apenas dos herdeiros na sucessão. Também tem forma pública, particular ou cerrada. Eu uso majoritariamente a forma pública, que é a melhor que tem, e tem as mesmas cláusulas. A diferença entre doação e testamento é que o testamento está no meu controle mudar de ideia. Porque eu faço a doação para filhos muito jovens que amanhã podem errar no caminho. Eu sempre penso em proteção dos filhos contra eles mesmos, e sempre no bom sentido. Mas porque 40 anos vem disso, eu já vi muita coisa acontecer, né? E falar agora não posso, a senhora já doou, já foi. Então eu tenho sempre um pouco de receio com isso. Tem que usar a doação. Pode. Pode. Renúncia ao testamento. E é total, não parcial. Eu posso dizer, eu não quero. Eu não quero. Não. Tudo. Tá? Eu não quero. E acontece. Não. E acontece. Não, você não falou uma coisa. Acontece quando, por exemplo, eu herdo uma empresa com dívidas. É. Tá? Essa eu não quero. Muito bom. Bom, diga, por favor. Sim, eu posso escolher que eu não quero a disponível, eu quero só a legítima. Tá? Caso ele pode se safar. No caso que vai receber, ele pode se safar recusando a parte do Não, porque testamento e depende aceitando a o que está legítima. carimbado. Depende do Exatamente. que está Né? carimbado. Mas e acontece, às vezes, é raro, mas já vai acontecer. Renúncia. E tem uma diferença de renúncia e exclusão, porque tem questões quando eu renuncio, vai para os meus filhos, porque eu sou como herdeiro pré-morto. Então, tem umas coisas complicadas. Quando eu renuncio, eu sou herdeiro pré-morto, como se fosse. Então, vai para os meus filhos. Se meus filhos são menores, eles não podem renunciar, porque são menores. Então, tem macetes também para a gente abrir mão de coisas. Alguém vai ficar. Muito bom. Vamos falar um pouco de união estável. Não quero prolongar para vocês também. União estável. Eu transcrevi aqui a regra do código, né, mas que já mudou, né? É entidade familiar, união estável entre o homem e a mulher, não é mais, né? Porque a lei. Isso é o artigo 1723 do Código Civil, que tem essa descrição, né? Mas não é mais homem e mulher. Mas qual que é o macete? É convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de construção de família. E vamos entender o que é uma união estável, porque a gente às vezes tem medo, acha que não pode mais namorar, né? Que sair com ela já volta com a aliança. Não é nada disso, tá? Então, Instagram me destrói as minhas teses. A união estável, ela dispensa a coabitação. Então, a gente não precisa morar junto para estar em união estável, tá? A gente pode estar, eu no bairro que eu resido, a minha companheira em outro bairro, ou meu companheiro, ou em outra cidade, e sermos companheiros. Então, a gente não precisa morar junto para estar em união estável. Se morarmos juntos, nós estamos. Ainda não tem namorados morando juntos. Vamos chegar lá. Mas eu acho que ainda não é o momento. Tá? Em breve a gente chega lá. Mas hoje você tem dispensa de... Não precisa morar junto para ser união estável. Porque eu quero me esconder da união estável, porque ela tem reflexos patrimoniais e sucessórios, eu não faço um pacto para me esconder da união. Então eu vou finge que só estou namorando. Mas tem lá o artigo 1725 do Código Civil, que fala que na união estável, sem pacto, o regime da comunhão parcial. Por isso que a gente vê situações curiosas em amigos, em famílias, mas aquele casou e não tem direito. Esse juntou tem direito, porque aquele casou em separação total, não tem direito. Juntou, não fez pacto. Aquele juntou, não fez pacto, virou meeiro, né? Então, tem que tomar... A gente não pode querer inventar demais, tá? Tem que entender bem a situação, né? Você tem o direito real de moradia, ou seja, se falecer o meu companheiro no imóvel dele, eu continuo morando lá. Como tem para o cônjuge. Isso já tinha para o cônjuge, foi estendido ao companheiro. Não tem prazo mínimo. Havia um prazo
O primeiro era não antes de 5 anos, na década de 90, não antes de 5 anos, depois caiu para 2, agora caiu. O que não quer dizer que em um mês, né, nós estamos em união estável. Por quê? A união estável ela é uma conveniência social. Ela sai do nosso controle. Então, se não tem prazo mínimo, mas não quer dizer que na largada eu estou em união, não dá para começar em união estável, eu tenho que namorar, né? Ficar, hoje tem que ficar, né? Ficar, namorar, aí tem união estável, né? Essa fase não tinha no meu tempo, né? Era só namorar, né? Agora não, tem, por favor. Regime. A qualquer regime. O direito real de A moradia qualquer regime. é aplicável a qualquer No regime. imóvel único residencial. No imóvel único residencial. Residencial, tá? Qualquer regime. E no caso de existirem mais imóveis, Não, eu tenho garantia onde eu residir. Os outros eu não. neste específico, Esse específico. qualquer que seja o regime de bens. Qualquer seja o regime de bens, tá bom? Muito obrigado. Não tem um prazo mínimo. Aí começa os problemas. Tem o direito a alimentos. Se eu romper a união estável, é como se fosse casado. Então tem ali. Por isso que eu quero me esconder da união estável. Eu quero ficar, né? E tem direitos sucessórios. É importante dizer que a lei de família, diversamente das outras leis tributárias, societárias, a lei de família ela não inventa. Mas quem que inventou isso, né? Pergunta o cliente. A lei não inventou. A sociedade inventou. A lei só regulamentou. Não se cria uma lei de família que a sociedade não aceita. Portanto, a sociedade passou a ter tanta união estável que foi lá e regulamentou. Então, veja como é importante entender. E como é que eu estou em união estável? Se eu não fiz um pacto, né? O que namorados têm que companheiros não têm ou vice-versa? Companheiros não têm, basicamente, dependência financeira. Desculpe, namorados, perdão. Quando a gente tem um casal, um tem dependência financeira do outro, nós estamos caminhando para caracterizar uma união estável. A gente tem uma definição chamada estado de posse de casados. O que são os companheiros? São aqueles que estão no estado de posse de casados, mas que não se casaram. Esse termo jurídico complicado é apenas isso. Eu vivo como se eu fosse casado sem ser casado, né? E a gente que faz a prova. O Clube Pinheiros é um grande fomentador de uniões estáveis. Porque você quer levar a namorada lá, e você então faz lá na secretaria, você assina, isso tem até pronto, eu acho. Né? Assina aqui que é tua companheira, ela pode frequentar o clube. Né? Isso é prova de união estável. Né? Outros também. Convite de casamento. Convite de casamento. Meu filho vai casar, tem um filho que vai casar agora em fevereiro, e daí já a lista de casamento. Aí vai a lista de casamento dos jovens, né? Aí lá fulano, eu conheço a meninada, né? Eu falei, não, tudo 2 convites. Pai, vou passar vergonha. Eu não vou fazer prova contra cliente futuro aqui, né? Eu não sei, né? Vai 2 convites. Vai 2 convites. João e Maria. Convite ao casal João e Maria é fatal. Porque quer dizer que eu estou dizendo que eles são, né? Que eles estão como são. Então, eu tenho muito cuidado, porque o companheiro, a companheira, aguarda. Entendam que no grau de paixão das pessoas que estão no estado, sempre alguém é mais esperto. Como é que eu sei? Porque vem para o escritório. E trazem coisas do arco da velha. Como é que o senhor guardou? Eu guardei. Desde o dia que eu conheci ele, eu guardei. Pois não. Começou a pastinha. Boa noite. Hoje é muito comum entre os jovens, estamos morando juntos, né? Hoje, o que mais tem, o meu filho mora junto, os amigos dele moram juntos. Existe um mínimo de prazo para se considerar uma união estável? Por exemplo, pode morar 6 meses e já virou uma união estável? Não, a tua pergunta é super importante e nós vamos falar sobre namoro, que eu acho que vai entrar bem nessa questão que é super relevante. Então, vou te responder quando é o próximo slide, eu acho, tá? Mas é relevante porque as pessoas entram no escritório namorando e saem casadas. Quando você explica o que é uma união estável. E elas não, como o seu filho, não sabem, não é por mal. E hoje é normal os jovens estarem juntos. Que bom, né? No meu tempo, a gente fazia a prova de concubinato com a foto da viagem para Bariloche. Lembra? Quando era chique para Bariloche? Só os mais velhos vão lembrar. Nossa, ir para Bariloche era o cara levava a menina para Bariloche.
né? Você juntava no processo foto deles em Bariloche. O que tem a ver? Mas era prova, porque um casal não viajava sozinho na década de 70, 80. Né? Hoje, né, a gente ainda paga a passagem dele e dela, né? Tá? Eu vou falar do pacto antinupcial e daí a gente entra no contrato de namoro, tá bom? Alguém quer perguntar? A Por união favor. estável de pessoas mais velhas, 60, 70 anos, como fica a sucessão financeira? Para a melhor idade, que é a nossa idade, eu quero dizer que tem o namoro qualificado, que eu vou explicar na sequência, tá? Que é muito legal. É muito legal. Tem. Agora, quando você tem uma relação com mais de 70 anos, cai na regra da separação obrigatória, mas pode se juntar com mais que 70 anos, tá? E separação obrigatória, tá? Mas os casais de 60 a 70, a tua pergunta é importante, eu não vou esquecer, porque tem uma diferença entre pessoas que me consultam, casais com 25, 30 anos me consultam e contam a sua vida, um casal de 60 me conta a mesma vida e eu dou outra orientação, porque a idade muda muita coisa. Chego lá, tá bom? Antes de entrar, por favor. Ainda sobre união estável, eu tenho um caso de uma conhecida viúva, né? Que ela foi surpreendida por um processo de desconsideração dela como a companheira por outra pessoa que, ou seja, qual é o limite? O que a justiça vê? Eu vejo às vezes alguns absurdos sendo assim. Vamos lembrar que tem o Conselho Nacional de Justiça, ele proibiu a escritura de trisal. Se ele proibir, por que existe? Você tem que ver o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo do judiciário. Trisal é 3, né? Olha que alegria. 3. Poliamor. Né? Poliamor. É o poliamor. Poliamor. Né? É o poliamor. Então, se vem o Conselho Nacional de Justiça e proíbe a lavratura de escritura de trisal, é porque existe. Teve uma em Tupã e uma no Rio, as que eu conheci, acho que foram as famosas. E tem hoje Instagram de trisal, já teve os primeiros divórcios de trisal. Óbvio que não vai dar certo, mas já teve os primeiros divórcios. Então, assim, na união estável, tem 2 tipos de relação, tem aquela que eu sabia da presença de uma segunda família ou de uma segunda relação, aquela que eu desconhecia. Então, quando eu desconhecia, né, isso acontecia muito, ainda acontece, porque esse Brasil é muito grande. Então, eu tenho negócios no Sul e tenho fazendas no Mato Grosso, por 20 anos, né? São Paulo e Rio. Eu tive um caso que eu tive um cliente que teve 2 famílias, São Paulo e Guarujá. Guarujá é 90 quilômetros de São Paulo. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Mas uma hora deu problema. Uma hora deu problema. Daí, quando deu problema, ele veio e deu problema. Mas as famílias podem não se conhecer. Se eu tenho 2 viúvas, tá? 2 viúvas, então, sim, já teve decisão do Supremo reconhecendo a divisão da aposentadoria, quando ambas não se conheciam, não havia relação. Então, em algum momento, uma chegou primeiro. Porque quando vem a segunda, ou o segundo, né? Este segundo que é a relação adúltera, não é a do primeiro. Se eu tenho uma união estável, que vale a um casamento, e depois aparece alguém, eu já estou primeiro. Eu tenho uma prova da anterioridade. Por isso que o pacto escrito ele é super importante. E o pacto, para voltar para cá, e vamos falar sobre namoro na sequência, ter começado pelo namoro, né? Porque namoro é animado. O pacto antinupcial, ele tem 3 características, né? Ele pode criar regras específicas, ele pode fazer o regime patrimonial e nome cônjuge do companheiro. Vou começar pelo final. Nossa cultura é latina, mas tem países que o marido adota o sobrenome da esposa. Hoje pode, que somos iguais, né? Homem e mulher, marido e mulher. Então, tem essa regra. Regime patrimonial é da separação total, para você eleger, ou da participação final nos aquestos. Regras específicas, por exemplo, eu vou casar no regime da separação total e alguma parte não acha justa. Olha, eu vou ter que talvez abandonar minha carreira para acompanhar minha esposa na vida executiva dela. Ou porque meu marido não quer trabalhar que eu vou ter filhos. Tem histórias. Então, eu coloco no escritório, mas não no pacto. Eu faço um outro documento, faço uma outra escritura declaratória. Olha, eu ficando casado com você, né, a cada ano eu tenho um prêmio.
Ah, você está monetizando? Eu não estou monetizando, eu estou salvaguardando as pessoas. Então, a cada ano, a minha esposa me dá um valor porque eu assumo que eu cuido das crianças e eu não vou trabalhar. Esse é o nosso acordo. Então, a cada ano, eu recebo um cheque que eu não vou usar para nada. Não vou usar para viajar, para comprar carro, para cabeleireiro. Eu não vou usar, vou ficar guardado. O dia que eu me divorciar, como é separação total e eu não sou herdeiro, e eu não sou meio, porque é divórcio, eu já tive a minha indenização pré-fixada. Então dá para fazer isso. Não deu nada contra, tá? Regras de traição. Já fizemos, um pouco mais complicado, mas tem casais que pedem. Te coloca lá, quanto custa uma traição? Custa tanto. Né? Não custa. O problema é a comprovação. Tudo que você contrata não é caro. Consegue, tem que fazer uma mistura declaratória para salvar o casamento. Peguei, você com outra, vou te perdoar, mas vamos fazer uma multa aqui, né? Tá? Contrato de namoro. Oi? Eu não sou, eu não sou pastor, eu tô lá para resolver o problema do cliente. Se ele quer voltar, eu não tô lá para fazer, não sei. Já volta. Né? Contrato de namoro. Diga, desculpa. Uma dúvida só sobre união estável. Se você está num período de união estável, depois casa e ficou casado há pouco tempo, vale o que vale é o casamento ou vale o Ótima período? pergunta. A gente põe nos nossos pactos de união estável, nos nossos pactos de companheiro ou casamento, no pacto de conviventes ou no pacto antinupcial, a gente coloca que as pais, claro, que até esta data estavam namorando. Eu ponho no pacto isso. E que agora pretendem se casar. Eu já limpo o passado. Então, nós reconhecemos que estávamos namorando. E aí eu vou casar. Tá, mas a união estável tem um caráter só de namoro? Oi? Não, eu digo, nós estávamos namorando, agora nós vamos viver em união estável. Então eu faço um corte. Nós estávamos namorando, agora nós vamos casar. Se eu estava em união estável, já é igual a casamento. De namoro para união estável, de união estável para Pode ser. Só que na união estável eu tenho regime de bens. Precisa ver se eu fiz pacto antes ou não. Tá? Não, mas e se você não tinha nada, mas caracterizava Você uma fica devendo união o passado. estável? Volta até o Eu passado. tive um caso que nós fizemos o pacto antinupcial. Depois de X tempo, o casal se divorciou. Fizemos o divórcio. O fulano assinou tudo. Depois entrou com uma ação contra a minha cliente. Mas antes de me casar, eu tinha um tempo. E pediu. Tá? Para terminar, gente, contrato de namoro. Ele é a solução do problema ou é um problema sem solução? Né? Então vamos lá. Contrato de namoro, para quem tem. A gente tem a figura do namoro qualificado. O que é namoro qualificado? Não serve para os nossos filhos, tá? É para nós. São pessoas, eu acho que é 50 a mais, que já casaram, já juntaram, já tiveram filhos, já divorciaram, já enviuvaram e querem viver juntos, não morar juntos, tão intensamente que poderiam ser confundidos como um casal. Mas, literalmente, é claro que pessoas de 60 anos não querem formar uma nova família. Eles fazem um contrato de namoro que ele é qualificado porque eu posso excepcionalizar essa questão. Para os nossos filhos, contrato de namoro, né? Eu não gosto de fazer contrato de namoro para jovens. Tá? Porque se estão namorando, não precisa fazer. Mas quando tem muito patrimônio envolvido, a gente faz o contrato de namoro para dizer que eles estão só namorando e renova a cada ano. Tem que voltar lá no escritório para renovar, porque depois virar união estável e você não percebeu. Tá? Agora, se os nossos filhos vão morar juntos, não é mais namoro. Hoje, pode ser que amanhã a regra mude. Hoje, quem mora junto não está mais namorando. Tem que entender isso. Não está namorando, está em união estável, está formando patrimônio comum, e se um dia terminar, pode pedir direito à partilha dos bens formados por um ou por outro durante o suposto namoro que não era, e se infelizmente um dos dois falecer, se habilita como herdeiro. Gente, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. Mas é isso. E a gente pode fazer o seguinte, a gente vai encerrar, mas a gente segue agora ali para... Lá fora. Lá fora. Eu tenho certeza que são muitas perguntas e muitas dúvidas, mas A gente fala lá fora, contrato de namoro, não pode enganar, a gente não pode enganar o papel, entendeu? Você escreveu. Namoro. Esse tempo. Mas é a sua casa, não é a casa dele. Mas olha, é diferente. Então,
Depende. Não. Olha, eu vou te falar. Depende se ela é anunciada na portaria. Mas Porque o porteiro é prova. Mas não é a casa do casal, é a casa dos pais. Tem uma diferença, não tem? Tem uma diferença. Bom, vamos lá fora, a gente responde. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, tá, Luiz Quigno? Assim, foi maravilhoso a gente poder tirar todas essas dúvidas. Gente, muito obrigada pela presença de todos. E vamos para o coquetel, aí vocês fazem todas as perguntas que vocês querem fazer. Mari, só um disclaimer. O livro, é uma edição, que é um trabalho, é um livro do escritório feito para não advogados, é um livro feito para clientes, para vocês, com uma linguagem absolutamente não jurídica, mas lembrando que estamos no Brasil. Essa é a nossa 4ª edição, né? Em 2023. Então, assim, toda a parte tributária sofreu alteração, e a parte de família agora com a resolução 571, com pequenas modificações. Mas dá para acompanhar bem tudo isso que a gente falou, ok? É uma loucura, é uma loucura.